Marcos capítulo 2, versículo de 1 ao 13. Nós vamos ler. Desculpa, de 1 ao 12, tá? Não é o 13 não. Dias depois, todos acharam? Amém? Quem não achou, grita socorro. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dias depois, quando Jesus retornou para Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima onde Jesus estava, e em seguida baixaram um homem na maca, bem à frente dele. Ao ver a fé deles, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali, sentados, pensavam: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecado. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer para o paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então eu digo ao paralítico: levante-te, pega a tua maca e vai para casa. O homem se levantou, deu um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. E a multidão ficou admirada e louvando a Deus e exclamando: nunca vi nada igual. Repete comigo: nunca vi nada igual. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, nessa manhã, que eu seja somente o instrumento de Deus para transmitir a tua palavra. A tua palavra que nos direciona, é a tua palavra que é a nossa direção, a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. Por isso, ó Pai, que nosso coração, a nossa mente fique focada nesses breves minutos que teremos para ouvir a tua voz e que ela nos direcione. O pessoal que está ouvindo nós pela internet, que eles possam ser tomados pela tua presença em sua casa e ver a tua glória. Por isso, Deus, derrama a tua presença e que nessa manhã o teu nome seja engrandecido. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Esse mês é o mês do meu aniversário. Inevitavelmente eu fico pensando na vida. E eu sou muito sonhador, eu tenho pensamentos. E aí vem uma pergunta à minha mente: se eu morrer hoje, o que as pessoas falariam de mim? Se você morrer hoje, o que as pessoas falariam de você? Quem você é ou quem você foi? Qual foi as vidas que você marcou? Você marcou as vidas das pessoas positivamente ou negativamente? E eu fiquei pensando. Segunda-feira é o dia geralmente que é a minha folga, vamos dizer assim, teoricamente, porque a gente folga só com a roupa, mas sempre tem alguma coisa para fazer. E meu telefone tocou à tarde. Era a Aline, aqui do nosso louvor. Quando ela saiu do culto aqui à noite, ela recebeu a notícia que a sua avó tinha falecido. E ela me ligou: pastor, eu sei que é um dia, geralmente está em cima da hora, mas a minha avó faleceu. O senhor pode ir lá dar uma palavra? Eu falei imediatamente: meus irmãos, hospital e enterro é na hora. Falei: posso sim. Desmarquei o compromisso que eu tinha e fui para o cemitério. Quando chego lá, está toda a sua família com um violão, cantando. Tinha tristeza? Tinha, mas tinha muita alegria. Porque quem ama Jesus sabe que a morte não é o fim. E eles cantavam, ficaram 1 hora adorando a Deus. E eu falei assim: isso é uma vida bem vivida. Ela morreu com 80 anos, ela viu o seu filho, ela viu os seus netos e os seus bisnetos. Qual é a herança e qual é a promessa? Ver os filhos dos meus filhos. A coroa da vida natural, quando foge o natural, é muito sofrimento. Por exemplo, você fazer um enterro de um bebê é sofrimento.
Eu, Nadia e a Luzia, eu acho que foi um ano retrasado, a gente estava num enterro de um bebê. Meus irmãos. Eu não sabia o que eu ia falar. Eu não sabia como eu ia dizer. Eu sei que eu fiz o que tinha que fazer. Mas quando aquele pai pegou aquele caixãozinho, saiu andando com aquele bebê, meus irmãos do céu, eu fui tomado num choro. Chegou na hora de enterrar o bebê, só de lembrar me emociona. E aí, quando chegou lá para enterrar o bebê, eu virei as costas, meu irmão, eu fui tomado pelo um choro. E eu tinha um casamento para fazer à noite. Aqueles dias que fez aquele calor escaldante, lembra 3 anos atrás, esse calor que não era normal, 40? Eu parei na Lagoa Taquaral, troquei de roupa, eu sempre tenho uma mochila no carro com uma roupa de treino. Eu falei, eu preciso me desaguar aqui. E fui correr meio-dia, 40 graus, e chorava, corria e chorava. E à noite eu tive que pôr um terno e gravata para fazer um casamento e celebrar a alegria de alguém. Isso é a vida, meus irmãos. Você chora, você não tem explicação, dói, e de repente você muda de ambiente e você precisa se alegrar. Eu lembro quando eu fui fazer um enterro, eu fui fazer o culto em homenagem à filha do Santana, que morreu picada por um carrapato, com 16 anos de idade. No dia que eu fiz o enterro, o dia que foi o culto de ação de graça dela, é o dia do aniversário do meu filho, dia 20 de julho. Meu filho tinha acabado de nascer. Estava todo mundo me comemorando o nascimento do meu filho, e atrás estava a foto da filha dele que tinha morrido. Comemora ou não comemora? Eu ficava sem graça de comemorar. O dia mais feliz para a nossa família, que era o nascimento do nosso filho, e o dia mais triste para a família dele, porque era a morte da filha dele de 16 anos de idade, por causa de uma picada de um carrapato. Então a pergunta que vem para nós é essa: quem nós somos? O que a gente está deixando de legado para a terra? Esse mês que passou, nós buscamos ao Senhor todos os dias, orando das 10 à meia-noite, buscando o favor de Deus, buscando encontrar o Senhor. Foi cansativo, foi sacrificante, mas ver o Senhor manifestar a sua glória, o amor dele se manifestar, e o transbordar deste amor, que o último culto foi pregado, seja feliz. Como que eu vou ser feliz? O que é ser feliz? A pergunta sempre é essa: o que é ser feliz? É fazer uma viagem? Uma felicidade momentânea? Comprar um bem, ele é bom até você usar, depois não é mais bom. Todas as conquistas que a gente pode adquirir aqui na terra, elas são passageiras. E você se acostuma. Eu tenho um amigo, ele tem uma casa, e aí ele fez uma sauna. Ele falou, eu vou usar a sauna. Você vai lá hoje na casa, sabe o que a sauna é? Um depósito. Eu fui numa chácara, que tinha uma piscinona linda. O cara chegou para mim, vai fazer 3 anos que ninguém mergulha na piscina, e a piscina está limpinha. Já usamos, mas não usamos mais. Porque essas coisas são passageiras. Você vai lá no shopping, não preciso ter essa roupa. Você compra. Usou 2 vezes, ela já não presta mais. Passageira. Então ontem nós servimos, lavamos os pés. Qual é a grandeza de um homem? É receber ou entregar? A felicidade está em receber coisas ou dar coisas. E é interessante que as pessoas aqui, quando foram lavar os pés delas, não, meu pé não vão lavar. E as pessoas ficavam constrangidas, porque não sabia receber. A gente recebeu o maior presente que qualquer ser humano poderia receber, foi lá 2000 anos atrás, está consumado. Na cruz de Cristo, tudo que a gente poderia receber, nós recebemos. Perdão. Semana passada a gente celebrou a ceia. Até que eu venha, você já recebeu o perdão. Ou seja, você recebeu o maior presente do mundo. É constrangedor esse perdão. E aí quando você olha, eu fui pesquisar, qual é o benefício de servir? Qual é o benefício de cuidar das pessoas? Qual é o benefício de se entregar para as pessoas? Eu fui pesquisar alguns jornais, fui pesquisar algumas matérias.
não fiz uma pesquisa profunda, mas eu fiz uma pesquisa para dar uma olhada o que os psicólogos, o que esse pessoal que estuda fala. Olha só, servir as pessoas, psicologia, tá? Melhora o bem-estar e satisfação com a vida. Quer dizer, servir as pessoas melhora o bem-estar e a satisfação com a vida. Estudos mostram que reduz o sistema depressivo. Quer dizer, ele é contra a depressão. Se você acordar amanhã cedo, minha vida está ruim, passa lá no Boldrini. Anda lá pelos corredores e ouve as mães. Quando você entrar no seu carro, o seu olhar para o mundo será diferente. Aumento da felicidade e conexões sociais. O voluntariado está associado a maior felicidade e conexão social. O que mais? Saúde física, longevidade. Olha que serviu o outro, olha os benefícios que eu estou falando. Então, quer dizer, melhora a saúde física. Reduz o risco de mortalidade. Um psiquiatra vai dizer. Olha só, eu estou falando só de psicologia. Envelhecimento mais saudável. Ou seja, você vai envelhecer de uma forma mais saudável. Para o jovem que é voluntário na igreja. O André, um dia eu conversando com o André tem um cargo de liderança, de chefia na Bosch. Ele falou assim, eu contrato gente que não tem experiências, mas quando ele trabalha fielmente, voluntariamente em algum lugar, se ele é fiel voluntariamente, já é uma porta para eu poder ouvi-lo e contratá-lo. Porque se ele é fiel de uma forma voluntária, quando ele receber um salário, ele vai ser mais excelente. Olha os benefícios. E aí o estudo social vai dizer, conexão e apoio social. O que significa isso? Eu consigo me relacionar com as pessoas. É muito interessante. No dia do seu aniversário, todo mundo gosta de receber uma ligação. No dia do seu aniversário, todo mundo quer receber um presente. A pergunta é o contrário. No dia do aniversário dos outros, você liga. Ah, ninguém me ama, mas você ama. Ah, mas ninguém faz nada para mim, mas você faz por alguém? Essa é a pergunta. Eu sempre falo, pessoas são contratadas pela qualidade profissional e são mandadas embora pelo péssimo relacionamento. Porque não sabe se relacionar, não sabe perder, não sabe ganhar. Olha o nível que está. Tem 30 pessoas na foto. Vamos tirar uma foto, tem 30. Você pega a foto, aí olha, eu não estou bem, a foto não ficou boa. Você esquece as 29 pessoas que estão na foto. Isso é o cúmulo do egoísmo. É o síndrome de Narciso. Tudo tem que rodar em cima de mim. 30 pessoas na foto, só porque você não ficou boa, a foto está ruim. Os outros 29 não significa nada, é só você. É assim, a gente é assim mesmo por natureza. Não é culpa de um ou de outro. Não estou falando nada, não. Eu estou falando que é por natureza. Tem coisa que não vai melhorar na vida, gente. Beleza, tem ou não tem? Ou não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, mas está tudo bem. Vamos embora. Desenvolvimento de habilidades e autoestima elevada. O que mais? Reputação. Aumenta a sua reputação. Eu tenho alguns amigos, eu não canso de falar. A gente vai admirando pessoas porque você vai se encontrando com pessoas. O seu fulano foi o cara que nos deu o pontapé inicial na igreja. A gente ficou 1 ano lá, a gente nunca comprou um copo d'água. Ele não deixava. Ele não deixava a gente, quando eu vou comprar copo descartável, não precisa. Pastor, mas o seu fulano a gente está usando. Não precisa. Energia, não precisa. O ar-condicionado está orando, ele não precisa. Só que não era assim comigo. Quando ele tinha o comércio dele, ele chamou todo mundo que era concorrente dele. E chamou assim, ó, se cada um fizer uma compra, a gente vai ter um tipo de desconto. Mas se todo mundo fizer junto, a gente vai ter um tipo de desconto. Quer dizer, vai aumentar 3, 4% de desconto, aumenta 3, 4% do nosso lucro. A primeira casa que ele morou no Taquaral, ele alugou já para 10 pessoas. E cada pessoa que saiu de lá com a casa própria. Ele falava assim, você vai morar aqui,
Tá bom, mora aqui. Ele pegava, não cobrava aluguel. Dava 3, 4 anos, ele cobrava aluguel assim. Falava assim, ó, abre uma conta, deposita e vai mandando extrato. Quando dá 3, 4 anos, ele falava, pega esse dinheiro, dá entrada na sua casa e aí você vai para sua casa. Ele já fez isso com 10 pessoas. Você conversa com a dona Rose, que está aqui. Ele foi lá, comprou um monte de coisa de leilão e fez um leilão dentro da igreja. Dentro da igreja não, dentro da empresa dele. Teve gente que comprou máquina de lavar por R$300. E um dia a gente indo para Barretos, ele tinha um peão, que perdeu a orelha na fazenda dele. E no Sobrapar você pode reconstruir faces, você pode adotar uma face e pagar para reconstruir face. Ele falou assim, eu tenho um menino lá na minha fazenda que perdeu a orelha, eu vejo, ele é tão novinho, sem orelha. Senhor Ronaldo, dá para fazer alguma coisa? Dá. Então tá bom, eu vou dar 3 cirurgias. Você dá uma para ele e fala que o além deu. Não fala que foi eu. Ele começou a chorar. Como que Deus não vai abençoar um homem desse? E ele me encontra e fala, como que está a igreja? Ó, na inauguração eu quero estar lá. Está precisando de alguma coisa? Ele não é cristão ainda, meu irmão. Agora, onde eu vou, todo mundo elogia esse homem. Então a gente faz uma pergunta, olha lá o princípio. Agora que interessante, olha o que a Bíblia diz, o melhor dado o quê? O que a gente quer hoje consumir? A gente vai contra os princípios espirituais. E a gente quer que Deus nos prospere e nos abençoe. Não vai dar certo, irmão. Não vai rolar. Porque a gente só quer juntar, a gente não quer compartilhar. E aí Jesus entra no livro de Marcos. Marcos não é o discípulo amado. Marcos não é discípulo de Jesus. Marcos é discípulo de Paulo e Barnabé. 65 depois de Cristo. Marcos está relatando o que ele ouviu. Marcos está ouvindo e é o livro da prática. Mateus, ele detalha muito. Lucas é o médico, detalha demais. João é o discípulo amado. Marcos é o livro da prática. É milagre, milagre, milagre. E Jesus na cruz. Tanto é que o centro de livro do Marcos é Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir, morrer e dar sua vida em resgate de muitos. Ele mostra o que Jesus fez. Então Jesus já tinha uma fama, Jesus já tinha curado, Jesus já tinha feito milagres, Jesus já tinha feito tantas coisas, Jesus já tinha operado milagres, agora Jesus chega num povoado. Jesus chega num povoado, e nesse povoado, o que acontece nesse povoado? Chega neste lugar, todo mundo fica sabendo e a casa vai lotando. A casa lota. A casa fica tão lotada que não cabe mais ninguém, fica gente do lado de fora. E assim está. E quando você vê o versículo 2, olha que interessante o versículo de número 2. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Então, quer dizer, a casa está lotada. Vamos pensar que esse auditório está lotado. A gente precisa entrar dentro da história. Está lotado, tem gente nos carros lá para fora e não cabe mais ninguém. E aí a pessoa da recepção, pelo amor de Deus, não entra, tem que ter segurança, a pessoa tem que sair e tem que tomar cuidado. E está tudo certo. Capacidade lotada. Amigo que ama. Lembra-se, amigo que ama. Amigo que ama fala o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Amigo que ama te dá a direção correta. Amigo que ama não vai rir dos seus erros. Amigo que ama vai te repreender nos seus erros. E não é bom, porque você não gosta. Ninguém gosta de chamar a atenção. Mas amigo de verdade não fala o que você quer, fala o que precisa falar. O Neto, eu tenho ele como um pai para mim. Já somos amigos há muitos anos. Mas algumas vezes ele me chamou, vamos tomar um café? Ele vem com a listinha. Ó, isso aqui não está legal. Isso aqui não está legal, precisa ver isso aqui. Por quê? É um amigo que ama. Um amigo que ama. Elogia no público, mas no particular, vem cá, senta aqui. Isso é amigo. Agora que interessante. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens, repete comigo, 4 homens, vieram carregando um paralítico numa maca. Ou seja, nesse processo, imagine a história. Você está aqui ouvindo a história, aí está assim, gente, meu amigo paralítico. Cara, a fama de Jesus está percorrendo por todo esse lugar. Vamos te levar lá. Vamos levar você lá. Você vai deixar esse paralítico.
Talvez ele não é paralítico de nascença, porque a Bíblia não diz se ele era paralítico de nascença ou não. Pô, cara, você era bom de bola, talvez você vai voltar a jogar bola. Você não é ponte-pretano, nem bugrino, você é São Paulino para a glória de Jesus, em nome de Jesus, classificou ontem. Ô, glória! E tá lá. E aí ele pega 4 amigos meus, irmãos, já carregou uma maca? Eu fui jogador, eu já vi nego derrubar o cara da maca. Eu já vi o maqueiro torcer o joelho, porque ele não conseguiu pegar a maca dele, torceu o joelho. E teve que chamar outra maca para pegar o maqueiro. Cena de horror. Então, assim, por isso que colocaram o carrinho da maca, entra o carrinho da maca, põe no carrinho e tal. Ou então, quando o cara é do time de aniversário, o cara jogava ele da maca. Os 4 amigos faz força para levar o paralítico à presença de Jesus. Quem são esses 4 amigos? Não fala. A Bíblia não diz. 4 amigos levam. Para quê? Porque eles estão levando o paralítico para o lugar que ele tem que levar. Todos nós temos uma missão, única missão: levar as pessoas para a presença de Jesus. E eles foram. Levaram os amigos. Imagina o peso de levar um cara na maca. Você imagina levar o Tiagão na maca. Você imagina. O Márcio é tranquilo. O Tiagão é pesado. Acabou. Verdade, olha o tamanho do Tiago. 1,80 m e quanto? 1,83 m, Márcio 1,50 m. É rapidinho, pô, acabou. Tá tranquilo, leve. É agora com o jejum que nós fazemos, fica magrinho, levamos ele. Tá tudo certo. Agora imagina, meus irmãos, você levar de uma cidade para outra um peso, chegar lá, naquela época não tinha carro não. Naquela época não tinha avião não. Não tinha Uber, não tinha nada não, era caneta. E nem cavalo, não cabe um cavalo na maca. Então vamos embora. O que eles depararam? Eles fizeram tudo certinho e levaram até a porta. Com a impossibilidade. A casa está cheia. Acabou, meu irmão. Ó, eu fiz minha parte. Te trouxe até aqui. Olha aí, ó. A casa está lotada. A casa está cheia. Vamos embora. Agora, olha que interessante. Eles encontraram uma impossibilidade, sim ou não? E eles fizeram a parte deles, sim ou não? Não, pelo amor de Deus. Sim ou não? Fizeram a parte deles, meus irmãos. Eles carregaram o paralítico, sim ou não? Carregaram o paralítico. Eles carregaram o paralítico. O que mais que eles fizeram? O que eles encontraram? A casa está lotada, sim ou não? Está cheia. Então, eu vou dizer, ó, fizemos o nosso melhor. Vamos voltar para casa. Qual que seria a sensação do paralítico? Fui amado. Fizemos a nossa parte, cara. Te levamos até lá, chegou lá, não deu certo. Teve um dia, meus irmãos, eu sou frustrado até hoje com esse dia. Um amigo meu me ligou e falou assim, cara, você me ajuda? Eu tinha acabado de fazer 1 ano que eu tinha parado de jogar bola, eu estava para casar. Minha mulher tinha marcado a degustação do buffet. E ele falou, o que você precisa? Eu falei, cara, eu preciso fechar um negócio. E eu prometi para o cliente um negócio. Falei, cara, vendedor não promete as coisas que você não pode cumprir. Aí depois ele envolve um monte de gente. Ele prometeu a camisa do Rogério Ceni autografada. Aí eu falei, tá bom, vamos até lá. Cara, uma coisa que eu odeio, tirar foto com os outros e ficar tietando os outros. Chegamos na porta do CT do São Paulo, aquele monte de gente e aquele cara na porta. E vai, daqui a pouco o Bosco era cristão, tinha vindo no culto. Aí ele encontrou o Bosco e falou, Bosco, tudo bem? Eu sou da Nazareno, e naquela época a gente era líder Nazareno. Sou da Nazareno, não sei o quê. Oh, tô legal. Você não pega o autógrafo do Rogério Ceni? Meus irmãos, você quer matar um atleta de futebol? É pedir para ele pegar o autógrafo de outra pessoa. Ele quer dar o autógrafo. Você mexe com o ego do cara. O cara só ergueu o vidro assim. Ó. Gente. Eu falei para ele, impossibilidades, não vai dar certo. Aí eu tinha jogado com o Alex Silva. Eu falei para o segurança, o Alex Silva já chegou? Não. Fala para ele que eu estou aqui, eu estou passando por aqui. Eu nem sei se ele vai lembrar de mim, mas eu posso falar isso porque ele foi meu reserva na Ponte Preta. Eu falei assim, então ele foi meu reserva na ponte. Você pode avisar que eu estou aqui? Ele chegou com o motorista, falou, olhou, falei, já era. Segurança veio, pode entrar. Entramos. Gente, CT, o imperador estava lá, ficamos lá na beira do campo assim. Eu podia ficar ali, almoçar, rever meus amigos. 11 horas, preciso vazar. Tive que ir embora. Porque a dona Onça estava em casa. Tinha que ir no buffet. O meu amigo ficou lá, desfrutou de tudo. E eu voltei para casa. Mas o que eu quero dizer, eu fiz o meu melhor. Tá bom, ele ia ficar como amado, mas eu não curti. Os amigos dele podiam dizer para ele, tá tudo certo, já era. Mas olha que interessante.
Impossibilidades não te dá direito de desistir. Impossibilidades é lugar onde Deus quer agir. Porque a gente faz o que é possível e Deus faz o que é impossível. Isso não dá direito. Eles poderiam usar tudo isso, mas eles não usaram direito. Eles olharam, podia dar desculpa. Está lotado, a porta fechada, a casa está cheia. Eles poderiam usar qualquer desculpa, meus irmãos. E o paralítico quer ficar amado. Então o que a gente aprende com esse texto? Isso acontece todo dia e toda hora. A gente faz o que dá. Eu já falei de Deus para ele, falei para ir para a igreja, ele não vai. Pessoas comuns agem de formas comuns. Pessoas que não amam de verdade faz o que dá. Pessoas que não amam do jeito que tem que amar, qualquer dificuldade para. Qualquer imprevisto para. Pessoas que não amam de verdade, tá tudo certo, já fizemos. E desiste no primeiro obstáculo. Quem você é? Aquele que avança ou aquele que desiste? Que amigo que você é? Aquele que vai às últimas consequências ou aquele, não, já fiz minha parte, lavo minhas mãos, né? É a famosa frase. Não, estou preocupado comigo. Se você olhar para a Bíblia, quando Josué está concluindo o livro, ele fala assim, o que importa falou para o povo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês se viram. É a frase. Sobe o livro de Juízes, que é o pior livro da Bíblia, é só condenação. E aí vai lá, Juízes, surgiu uma geração em Israel que não conhecia Deus. De quem que era a culpa? Josué. Por quê? Não formou uma próxima geração. Se a gente tem uma geração caótica, se a gente tem governo caótico, se a gente tem corrupção caótica, um monte de coisa, a culpa é nossa que não pregamos o Evangelho. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Quando eu falo igreja, é os cristãos. Só tem divórcio acima da média, porque a igreja se calou e não trata a sério as coisas. Amigo, vamos ficar legal, tá tudo bem, vai para o inferno. E é assim. Agora que interessante, versículo 4. Por causa da multidão, não tinha como levá-los até Jesus. Então abriu um buraco no teto, acima onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, na frente dele. Olha que interessante, meus irmãos. A casa está lotada, está tudo lotada. O que eu não posso fazer, Deus faz. Jesus está dentro, então nós vamos entrar. Como que nós vamos entrar? Vamos dar um jeito. Qual que é a melhor maneira? Por baixo não dá? Por lado não dá? Vamos por cima. Pegaram um amigo, subiram com ele. Imagina, meus irmãos, não é igual hoje. As casas não eram tão altas assim. Mas eles deram um jeito, pegaram a maca, levaram até o lugar que dava. Quebraram o teto, baixaram. É a mesma coisa aqui, lotado, o cara vinha pelo teto. Você fala, o que é isso? E Jesus está aqui pregando a palavra, ensinando a palavra. E o que os amigos fizeram? Levaram o amigo, na onde? Na presença de Jesus. Meus irmãos, a nossa maior responsabilidade como cristão é levar as pessoas na presença de Jesus. A nossa maior responsabilidade como crente não é receber presente nem milagre. A maior responsabilidade nossa é levar pessoas à presença de Jesus. É trazer as pessoas para a presença de Jesus. Não é trazer para a igreja, porque a igreja é eu e você, mas é a nossa casa, é o nosso ambiente. Andar com as pessoas é trazer as pessoas na presença de Jesus. Porque quem vai transformar as pessoas não é eu nem você, é Jesus. Argumento não convence ninguém, é a presença que transforma. Então esse homem, levaram eles à presença de Jesus. Levaram eles agora. É natural parar, gente, mas o amor verdadeiro não se conforma. A fé se torna uma fé criativa. Jesus Revolution, a igreja do cara estava miando. Tinha os hippies. E ele começa a pregar pelos hippies. Os tradicionais da igreja começaram a reclamar, mas esses caras sujos, imundos, entrando na igreja. O pastor foi para a porta da igreja, pôs uma toalha, ajoelhou e começou a lavar os pés dos caras, para os caras entrarem na igreja. E a igreja bombou. E quando eles batizavam era mais de 1.000, 2.000, 3.000 no mar. E hoje foi um movimento que mudou a história dos Estados Unidos e da Califórnia. Quem não serve, critica. Quem não serve, só fala. Quem não serve, só cria, só dá pitáculo, mas não muda ninguém.
Entra ano, sai ano, a vida é a mesma. Ó vida, ó céu, todo mundo é errado, só você é certo. Já reparou que todo mundo erra, só você que é certo. Você vai ali, é problema aqui, problema ali, problema lá, todo lugar é problema. Está todo mundo errado, só você está certo. Desconfie. Faz olha para o espelho. E faz uma análise, se você não precisa melhorar. Aí eu olho para o texto diz isso. Quanto você está disposto a levar a presença, a abrir a mão para levar as pessoas para Jesus? Pastor, mas entrar na minha casa, o que tem? Abre a sua casa, põe uma mesa, chama alguém para sentar. E conta da sua fé para ela. Abre a sua casa, chama alguém, marca um café, paga um café, faz alguma coisa. Ah, mas eu não tenho desejo. Começa a orar para ter desejo. Começa a fazer alguma coisa para transformar a vida de alguém. Agora você imagina, se alguém morreu hoje do seu lado, imagina você ter isso na conta. Porque eu fui negligente de pregar o evangelho para o meu familiar, ele morreu, não tinha Jesus. Sem Jesus tem salvação? Não. Tem que doer na nossa alma. Então, o que significa? Eles levaram isso, pela fé, eles foram criativos. E a pergunta agora vem para nós: o quanto você está disposto a sacrificar para levar a sua família para Cristo? Os seus amigos, os seus negócios, os seus colegas. Porque quem ama de verdade não desiste. Quem ama de verdade não espera. Quem ama de verdade não se acomoda. Quem ama de verdade encontra um caminho. Quem ama de verdade faz o impossível, sai do natural. A gente precisa romper o natural. A gente precisa romper o natural para levar as pessoas para Cristo. E ele sai desse natural. Olha que interessante, quando os caras fazem isso, olha a parte B do versículo. Em seguida, mesmo versículo 4, em seguida abaixaram um homem na maca, bem na frente. Ao ver a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. A ver a fé de quem? Dos amigos. O paralítico foi para lá fazer o quê? Ser curado. Mas eu queria ser curado, não perdoado. A fé de quem? Dos amigos. Ô, meu irmão, não pregar o evangelho é um ato de crueldade com o ser humano. É você ter a pílula da cura e esconder no seu bolso. E ver as pessoas todas morrendo ao seu redor. É um ato de crueldade. Porque o Senhor diz: como ouvirão se não é quem pregue? Como saberão se não é quem ensine? Como vão saber se ninguém pode falar? Eu quero aprender, me ensina. Quando eu me converti, a maior crise minha era: por que ninguém me contou antes? Por que ninguém falou disso antes? Eu tinha evitado 90% das minhas feridas. Então, ou seja, é um ato de crueldade não pregar. Porque quem ama de verdade não vai desistir. Jesus ficou maravilhado. Olha o que diz o versículo 5. Ele viu, ficou maravilhado, seus pecados estão perdoados. Jesus mostra que aqueles homens tiveram uma atitude. Fé não é demonstrada com palavras, fé é demonstrada com ação. Fé é demonstrada com amor, fé é demonstrada com entrega, com sacrifício. Meus irmãos, eu não estou dizendo, não estou contando uma história para você. Eu estou contando algo que eu já vivi. Eu vi o meu amigo morrendo, voltando de uma balada. Eu vi. Era o cara que apresentou a esposa para mim. É meu amigo. Ele era filho de presbítero da igreja. Ele começou a ir para um caminho que não era legal. Sabe o que eu fiz? Eu fui deixando. Depois ele voltando da balada. O carro caiu, pegou fogo, ele morreu. Mas eu não abri a minha boca. E daquele dia em diante eu fiz uma promessa para Deus. O pastor no dia falou assim, estava lotado, tinha mais de 600 pessoas no enterro do menino. O pastor falou assim: até quando vocês vão brincar de ser religiosos? Diz o bombeiro que salvou ele, meu amigo Renato. A menina gritava e ruivava, pegando fogo dentro do carro. E ela ruivava, grudando assim: socorro, mãe, e rasgava, arrancou toda a unha no vidro do carro. Morreu carbonizado. Será que se eu tivesse insistido mais nele, ele não tinha morrido? E a gente precisa perguntar:
Se a gente não vai fazer alguma coisa, meu irmão. Mas não, a gente só quer consumir. E aí o texto continua. Os homens de Hebreus 11, os heróis da fé, eles não estão lá pelo que eles conseguiram. Eles estão lá pelo que eles entregaram. Eles creram numa promessa e foram de encontro a ela. Eles creram numa promessa e foram de encontro a ela. Eles são conhecidos pelos que entregou. Hebreus 11. Estão lá. A fé é construída quando a gente vive. Tem voluntário aqui na porta. Você vê o Tiago servindo, você não vê esse menino triste. Teve promessa para os Estados Unidos, mas esse ano foi bloqueado o passaporte dele de novo. Está lá servindo, lutando contra tudo, contra todos. Você vai lá, Paulo, Gabi, lutando para ter filhos. Está servindo no Kids. Imagina para a cara dela todo dia ver as crianças e ela não está lutando para ter filho. Está servindo. Uma ideia é a mesma coisa. Lutando para ter filho. A Andresa serve no Kids, lutando para prosperar o seu casamento. Quem disse que para servir tem que estar bem? Quem contou essa mentira para você? Quem disse que quando você estiver bem você vai servir? Você acha que Deus precisa de você? Quando eu puder eu faço. Olha que arrogância. Quando eu tiver tudo resolvido, você não. Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Tira sorriso na chuva, crendo sem esperança. Quantas vezes eu não cheguei aqui com necessidades na minha casa e tem que sorrir, atender todo mundo, celebrar a vida das pessoas e por dentro tudo arrebentado. Líder engole marimbondo e gospe mel. E tem que crer que Deus vai fazer. E até que Deus faça, eu não saio da presença dele. Então seja, Jesus vai além da cura física. Jesus perdoa os pecados. As pessoas precisam de Jesus, meus irmãos. As pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. E se a gente não falar, o mundo vai falar. Vai falar do jeito deles. Os pecados são perdoados. Jesus mostra o maior milagre, que é levantar um corpo e restaurar uma alma. Porque um paralítico entra no céu. Um cego entra no céu. Um surdo entra no céu. Um mudo entra no céu. Alguém que perdeu os seus negócios e está sem dinheiro, entra no céu. Mas alguém que não tem Jesus, não entra no céu. O maior milagre não é Deus dar o que a gente quer. O maior milagre é ver pessoas salvas. E sabe o que acontece? Olha que interessante. Versículo 8. Mas vamos ler o versículo 6 também. Alguns mestres da lei que estavam ali sentados, pensavam no coração: o que esse homem está falando? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus percebeu o que eles estavam pensando, e logo perguntou. Jesus percebeu o que eles falaram ou o que ele estava pensando? Pensando. Jesus conhece o íntimo do coração. Jesus vai na alma. O salmista diz que antes que a palavra chegue na boca, o Senhor já conhece todas elas. Olha o que ele diz. Por que vocês estão questionando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante e pega a sua maca e anda. Mas eu lhe mostrarei, filho do homem, que tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante, pega a sua maca e vai para casa. O homem se levantou, deu um alto salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou maravilhada, louvando a Deus. Exclamaram em alta voz: nunca vi nada disso. Agora imagine a alegria dos amigos de ter levado o paralítico e agora não tem que carregar ele de volta. Ele vai andando e vai levar a maca dele. Oh, glória! Isso é um milagre, meus irmãos.